Hoje a minha pergunta para você é: até quando você vai somente orar quando você está precisando de algo? Até quando você vai orar porque sua mãe está passando por um problema de saúde? Até quando você vai somente orar porque você está passando pelaquela situação difícil? Até quando você vai orar porque o seu marido lhe traiu, porque o mundo está dando as costas para você? E aí depois, quando isso passa, você para de orar, tá tudo certo, minha vida voltou para o normal e agora eu não preciso mais de oração. Ai, Rebeca, eu só orei enquanto meu pai estava no hospital, agora ele já saiu e eu já não preciso mais orar. Como assim? Como assim? Se a palavra de Deus diz que primeiro é o reino dos céus, depois o da terra, nós não podemos somente orar quando nós estamos precisando. Não, tá errado. A oração, ela é diária. A oração é todo dia. Nós temos que orar e nós temos que clamar e nós temos que dar a nossa melhor parte para Deus. Não é só porque nós estamos precisando de orações, não é só porque nós precisamos que Deus cure a gente daquela doença, ou que Deus cure a gente daquele desemprego, ou que Deus faça algo pelo meu filho. Não. A gente tem que orar todo dia, a todo momento, a cada hora, porque a oração, ela move montanhas. A oração é uma conversa com Deus. A oração é você mostrar que você está ali vulnerável para Deus, que te chama todos os dias. Ei, Deus, ele te criou. Deus, ele te abençoa. Deus, ele te ama. Deus, ele te abençoa em todas as áreas da sua vida, para você ser o melhor dessa terra. Ele quer que você tenha uma vida em abundância, e essa vida em abundância você vai desperdiçar aquele que em tudo te deu? Como assim? Ei, o seu pai e sua mãe aqui terreno, você honra ele, não honra? Seu pai e sua mãe aqui, você dá as costas para ele? Porque se eles ligarem, você vai atrás, você vai tentar ajudar, você vai buscar de alguma forma. Mas o seu Pai Celestial, ele não pode ser diferente. Não é porque você não vê, não é porque você não sente algo especial que você não tem que deixar de honrar a Ele. Você precisa honrar a Deus com tudo que você tem. Você precisa honrar a Deus com a sua melhor parte. Você precisa honrar a Deus dando pelo menos 10 minutos do seu dia. E eu digo para você, o que é 10 minutos do seu dia para o nosso Pai, que te livra da morte, que te livra de coisas que você nem imaginaria que poderia acontecer com você, e não aconteceu porque Deus deu ordem a seus anjos para lhe livrar daquela situação. Já pensou aquilo que você mais temia não acontece porque Deus cuida, porque Deus te blinda? Isso é muito sério. Talvez você não entenda do mundo espiritual, talvez você não entenda que existe uma visão além da nossa visão. Você talvez não entenda que o nosso Deus, ele tem poder de fazer o que ele quer. Mas ele quer e ele precisa que você ore, que você abra a boca, que você fale com ele, porque nós não podemos negligenciar aquilo que ele já nos entregou. Nós não podemos negligenciar aquilo que ele já fez por nós. Ei, nós não podemos fazer algo para Deus pelo que ele faz, mas sim pelo que ele já fez. Ou melhor, a gente não pode fazer algo para Deus esperando nada em troca. A gente só precisa obedecer às Escrituras. Sabe por quê? Porque nós não temos que fazer nada porque Deus já fez ou Deus vai fazer, ou algo que eu vou colocar aqui toda a minha força para Deus fazer aquilo que eu quero. Não. Nós temos que fazer por quem Ele é, somente por quem Ele é, não pelo que Ele faz.
Você não tem que agradar a Deus porque Ele abençoou minha casa, porque Ele cuidou da minha família, porque Ele me deu dinheiro, porque Ele me livrou daquele acidente. Não. Você tem que adorar a Deus somente por quem Ele é. Ele é suficiente, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos entender e dar valor a quem merece valor, porque o mundo pode te virar as costas, a tua família pode te virar as costas, sabe? Tu pode hoje não ter emprego, não ter nada, mas Deus está contigo. Tu pode estar num leito de hospital, mas Deus está contigo. Tu pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida, mas Deus está contigo. Você pode estar muito feliz, você pode estar na melhor fase da sua vida e Deus está contigo. Não importa o que você faz, não importa a sua situação no momento, o que importa é que Deus está contigo, independente do que você esteja passando. E quando você tem essa certeza, quando você entende que sem Deus nós não somos nada, talvez você não tenha ainda aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas mesmo com a nossa ignorância, nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada e que mesmo sem você ter aceitado, Ele é contigo. Isso é muito lindo, isso é algo que me magnifica, isso é algo que me deixa tão feliz, porque mesmo quando nós não estamos nem aí para Deus, Ele está totalmente aí pra gente. Então que você possa entender hoje com essa mensagem, que essa mensagem penetre no seu coração e que você possa entender que você precisa adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Que você precisa entender que você não pode orar somente nos momentos que você está precisando. Não, você precisa orar a cada minuto, a cada momento. Você precisa render louvores ao Senhor. Você precisa abrir a sua boca, agradecer. Você precisa ser grato àquele a quem te cuida, te ama, te zela e dá a vida dele por você e por mim, porque Ele morreu na cruz do Calvário salvando você. Ele derramou sangue por mim e por você, e nós fazemos ainda muito pouco daquilo que Ele merece. Então que nós possamos entender que eu e você fomos criadas para glorificar a Deus, para servir ao nosso Senhor, e que isso seja uma mensagem que você jamais esqueça, porque a partir do momento quando nós entendemos o sentido na vida é só Jesus Cristo, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, tudo faz sentido. E não existe mais depressão, não existe mais mágoa, não existe mais rancor, não existe mais doença, não existe mais tristeza, mas existe sim o Senhor e Salvador, que é o Consumador, que mesmo nas nossas tribulações não larga a nossa mão, que mesmo diante da felicidade está com a gente, mesmo diante de qualquer situação, Ele não nos desampara. Então, o que eu quero falar para ti com essa mensagem, e eu encerrar agora, é para você entender que tudo o que você precisa nessa vida está no colo do Pai, está nas mãos do nosso Deus. Yeshua, Ele te ama e Ele todos os dias está te chamando para você viver o sobrenatural e você conhecer o melhor dessa terra, porque só Ele pode nos mostrar aquilo que Ele já preparou para mim e para você, para a honra e glória dEle. Amém.